Hoje, então, no 47º encontro, nós dando continuidade ao estudo dos livros Os Mensageiros e também Tormentos da Obsessão. Nós vamos ver hoje no capítulo 8 do livro Os Mensageiros o desastre de Escelino, e no capítulo 9, no momento em que André Luiz, ouvindo algumas impressões, comentários dos médios que retornaram à pátria espiritual, em lamentáveis situações, praticamente falidos da missão que vieram aqui cumprir. Então, no capítulo 8, ele nos narra, com relação ao próprio André Luiz aqui, as palavras dele, no mundo, ele fala, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Ele não tinha uma compreensão plena, na realidade nenhuma, André Luiz, com relação ao que era espiritualismo, o que era doutrina espírita. Mas ele deixa muito claro, mesmo aqueles que estão dentro da seara espírita, muitos deles ainda não têm uma compreensão clara, qual que é as tarefas espirituais. Há muitos que, inclusive, há muito tempo ainda dentro da doutrina, acham que as tarefas estão relacionadas somente às atividades dentro da casa. E há um mero engano. Dentro da casa é o momento em que nós estamos aqui para aurir novas energias, para se recompor, se refazer e estudar, aurir novos conhecimentos. A nossa vida cotidiana, ela é o nosso santuário de trabalho diuturno, noite e dia. Então as nossas tarefas espirituais é a todo momento. Por isso que Jesus nos chama a atenção para a oração e a vigilância. E a vigilância principalmente não só nas nossas ações e atitudes, mas também nos nossos pensamentos. Mais à frente nós vamos ver como isso tem uma gravidade tão grande, essa questão dos pensamentos. Muitos acham que por não estar sendo externado em ações e atitudes, mas durante o momento em que o espírito se desprende ali do corpo, no momento do sono, praticamente vai vivenciar tudo aquilo que ele ficou ali produzindo no seu campo mental, com a participação de espíritos dentro da mesma ordem de vibrações, de atitudes. Cumprida a primeira parte do programa aos 20 anos, isso é a narração do espírito Escelino. Fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Nós vimos no caso de Otávio, no último encontro, e aqui é um colóquio que está sendo realizado entre o Otávio e o Escelino. Escelino tentando ampará-lo, mostrar que a situação dele ainda foi muito mais grave, porque um deixou de praticar as ações que deveriam ser realizadas, e o outro, no caso, Escelino, a praticou muito erradamente, com um puro egoísmo, um egocentrismo muito exacerbado, pensando somente nele. Então é o que ele está colocando aqui, que muitos médios podem ter essa visão, mas eu nunca fui ajudado, ninguém nunca me falou nada. E ele está deixando claro que serve para todos nós, com relação a que ele sempre recebeu enorme amparo dos benfeitores invisíveis. E ele ainda que tinha comunicação direta com os benfeitores espirituais através da psicografia, da clareaudiência. Então não há como se desculpar. Recorda ainda lá a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera. Então ele era portador de uma mediunidade que concedia a ele toda essa oportunidade, e digo até mesmo nesse privilégio de estar em comunicação direta com a espiritualidade. E que foi concedido por misericórdia, ela constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Então ele comenta sobre a alegria de todo o grupo na casa espírita a qual ele frequentava.
não só ali dos encarnados, mas também dos desencarnados, com toda essa possibilidade que poderia ser realizados os trabalhos, né, com esses dons da mediunidade. Entretanto, né, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. E aí é onde começa a queda moral dele. Tudo aquilo que nos é concedido, né, pela espiritualidade não deve ser, né, como uma barganha de negócios. Não era meu serviço igual aos outros, não recebiam os sacerdotes a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos. Todos nós temos, né, arrastando já por milênios, né, as questões culturais e de comparação com os demais, a gente vem sempre arrastando esse tipo de sentimento. Ah, mas se fulano faz, por que eu não posso fazer? Se ele tem o direito, eu também tenho. Nós estamos vendo que aquilo é um erro e assim grande parte, né, da humanidade vai agindo. Ah, mas se fulano faz, eu também posso fazer. Então, se achando que isso é um direito, né, e está violando, né, as próprias leis, porque o seu próprio sentimento, a sua própria consciência diz que há algo errado ali. Então não há que se desculpar. No livro Fonte Viva, né, o Emmanuel nos traz inclusive a mensagem, que todos aqueles, né, que querem crescer moralmente, espiritualmente, vai encontrar realmente muita dificuldade e principalmente vai encontrar até isolamento. Vai se sentir muito só, né, vai se sentir praticamente, né, como que isolado muitas vezes da sua própria família, né, da sociedade. E era natural que isso ocorra, porque exatamente grande parte ainda da humanidade vibra, né, dentro daquelas situações de facilidade, dentro, né, daqueles interesses particulares ainda, né, de muito egocentrismo. Debalde movimentaram-se os amigos espirituais, continua ainda Celino narrando, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento, né, oportuno. Não obstante a tudo ainda, né, o que ele vinha, né, se desviando, sempre a espiritualidade ainda tentando ainda, né, modificar, né, mostrando para ele, né, e ele não dava atenção. Se nós recordarmos, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, né, há uma situação bem parecida naquela casa, se aqui pode ser chamada, né, de casa espírita, aquela em que os médios ali faziam tudo, né, por interesses de negócio, né, que mesmo apesar de tudo ainda ficava ali, né, um espírito nobre tentando modificar o campo mental, né, daqueles médios, né, tentando, né, e eles nem se faziam ouvir. Cada qual ali se confabulando com os espíritos, né, virando toda aquela balbúrdia e todo aquele comprometimento, né, de danos, né, que as consequências, né, é o que está sendo mostrado aqui nessas duas obras aqui, né, de Tormentos da Obsessão e Os Mensageiros, né, como retornam à pátria espiritual esses que se adentram por este caminho. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Então, olha nessa parte aqui o tipo de, né, médio, né, o tipo de espírito encarnado, né, que vai procurar. Tudo ligado o quê? A favores, né, aos materiais, as coisas, né, melhoras físicas, ou seja, ninguém está procurando ali, né, para melhora espiritual, para renovação de si mesmo. Observa que o tipo de atração, né, quando o médium se propõe a fazer esse tipo de trabalho, vai atrair o quê? Vai atrair pessoas que estão na mesma vibração, né, como ele está dando valor, o que está dando valor às condições financeiras, monetárias, fazendo aquilo, né, uma barganha de ganho financeiro. As pessoas que vão lá consultar também estão, né, na mesma ordem, né, querendo o quê? Querendo melhoras físicas, né? Físicas o quê? São as questões
né, de ordem puramente materiais, né, e a solução, né, de negócios. Então ninguém está ali procurando, né, uma melhora espiritual. Ninguém está ali procurando, né, compreender as vicissitudes da vida, né, para que possa, né, caminhar, né, com retidão, né, com resignação, em melhora de si mesmo. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito. É os compromissos espirituais assumidos. Porque a nossa consciência ali está gravada. Então a nossa consciência vai estar sempre gritando em função daqui. De que daqueles compromissos que assumimos, né, quando ainda nos encontrávamos lá no departamento de reencarnação. Então fica a todo momento, está latente ali nos chamando, né, a nossa consciência à retidão dos propósitos. Ela compelindo-me ao desempenho da tarefa. Então, aqui já é a condição, né, da irmã, já no capítulo 9, né, que ela sempre está, né, colocando a condição ali do marido. Ela não compreendeu, né, que todas as dificuldades impostas pelos familiares era a obra de trabalho dela, era o laboratório de trabalho no qual ela deveria se dedicar. Então todos ali lamentavam, reclamavam, né, que ela, né, não tinha tempo para com eles, que, né, tudo para ela era casa espírita, né, e ela não compreendeu isso. Acabava se irritando, entrando dentro da mesma vibração, né, do marido. Ela narra, né, das discussões acaloradas que praticamente se fazia frequente entre ela e o esposo, né, os filhos, né, tomando o partido do pai, né, todos contra ela, enquanto que ela esqueceu realmente qual era a missão. Que a missão dela era, né, exemplificar, era o exemplo. Se ela tivesse, né, perseverado dentro dos trabalhos, né, silenciado, né, perante, né, toda aquela turba, né, toda aquela confusão, e pela dedicação, pelo trabalho, ela teria conseguido transformá-los. E aí onde, né, foi a derrota dela. Ela, todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretexto para fugir às desculpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Ela não entendeu isso, né? Não entendeu que ela poderia sim se dedicar, né? E ela devia também se dedicar à família, mas que teria ainda a oportunidade. São aqueles momentos em que o próprio esposo, né, ele sai e vai trabalhar, né, ou vai para as futilidades da vida dele, os filhos da mesma forma, e aqui dessa forma ela poderia. Mesmo dentro de casa, às vezes está pegando um livro edificante, fazendo a leitura, né, aprendendo, estudando. É essa mensagem, né, que a outra, né, o outro espírito aqui está passando para ela. E só retornando nessa primeira parte aqui, lá, né, uma das senhoras, né, que parecia mais segura de si, ela, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Sempre nós tentamos, né, imputar, né, a nossa derrota, né, a uma ocasião. Eu não tinha tempo porque aquele meu filho, né, me tomava, né, todo o meu tempo. Eu trabalhava no local ali que o patrão me exigia, né, que eu ficasse ali longo espaço de tempo. Então nós devemos compreender que é ali então que é a minha oficina de trabalho. Se não há como, né, desvencilhar dessa situação, nós devemos compreender então ali que é o meu laboratório de trabalho. Se eu tenho que permanecer durante 12 horas ali dentro do ambiente de trabalho, é ali que eu tenho que colocar em prática então as ações, toda a atitude, né, de elevação, de crescimento moral. Nos traz o próprio Evangelho, quando está lá no capítulo, né, sede perfeitos, né, falando, né, do homem de bem. Então aquele que, né, está numa posição de comando, ele deve, né, respeitar e elevar aqueles, né, que são seus subordinados. E aquele que, por sua vez, né, se encontra como servidor, deve ter consciência do mandato do seu trabalho, né, e executá-lo conscienciosamente, né, e com amor, né, respeitando, né, a hierarquia que existe ali dentro do trabalho.
Tá? E a condição, né, do espírito, né, como espírito, né, um espírito perfeito, né, muito mais sublime ainda que isso. É a cada dia procurar ser melhor do que foi ontem, né, e para amanhã ser melhor do que foi hoje. Então é dentro dessa condição que nós espíritas, nós médios, né, devemos, né, abarganhar todo esse aprendizado e compreendermos que a nossa tarefa de espiritualidade, de mediunidade, não se restringe somente dentro da casa, né, mas em todos os campos de trabalho, né, todos os laboratórios, né, que a vida nos oferece. Se estamos, né, em desagrado com o ambiente nosso de trabalho, com as pessoas que ali estão, é necessário que façamos uma reflexão, porque aquilo ali realmente é que nós precisamos, não é por um acaso. Né? Se estamos com colegas, né, que não nos agradam, né, que não confabulam, né, das mesmas, né, atitudes, né, do mesmo comportamento que o nosso, que silenciemos, mas que exemplifiquemos, né, pela conduta e pelo trabalho. Né? Se estamos ali é porque é necessária a nossa presença ali, principalmente para o nosso aprendizado, nem é para o deles. É porque muitos talvez ficarão, como diz o próprio Emmanuel no livro Fonte Viva, muitos ficarão ali naquela pequena vila ali, e aqueles que se prontificam a subir as montanhas, cada vez mais vai se sentir só e isolado. Mas quando ele chega ao cume da montanha, ele vê quão insignificante era aquela vila. E ele começa a avistar outras vilas maiores, grandes cidades, e tem uma visão muito maior, muito mais plena. É exatamente um pouco no que traz isso aqui, né? O conhecimento das verdades. Então, o que é as leis morais, a partir do momento em que colocarmos, né, tudo isso em prova e em conhecimento, em ação de nossas ações e atitudes, nós vamos ter, como exemplifica, né, de uma forma figurada o Emmanuel, nós vamos ter uma visão muito mais plena do mundo. E aí sim nós vamos, até aqueles, né, que nos afrontam, nós vamos ter uma visão muito mais de compaixão do que de mágoa e de rancor, né, para com eles, porque nós vamos estar vendo, né, o que eles estão provocando para si próprio, né, como a própria bancarrota espiritual. Talvez ela pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, né, se trabalhasse em silêncio, né, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Então ela aqui, né, relatando, né, até que já antecipamos aqui nos comentários. Então, para trabalharmos com eficiência tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. É um momento, né, de silêncio. Há momentos, né, em que não adianta, né, tentarmos, né, convencer, dialogar. Né, o campo mental que se encontra, aqueles, né, que estão naquela vibração, não vão nos compreender. E muitas vezes, né, Stervânia até me falou uma vez, né, eles, né, recebem aquilo de forma distorcida, compreendem tudo errado. Há manipulações, inclusive, né, de ordem de espíritos, né, das sombras, que invertem tudo aquilo que se fala a eles. Então se sente como, né, ofendidos, né, se sentem, né, que estão sendo muitas vezes reprimidos. Né? É aquele exemplo, né? É aquele exemplo, muitas vezes a esposa vai chamar a atenção do marido que está se excedendo na bebida alcoólica, ele sente aquilo como uma grande ofensa e aí, né, se desaba cada vez mais ainda na bebida. Então muitas vezes é isso aqui que nos fala, né? É preciso saber calar antes de tudo. E nada melhor que uma prece, né, que venha tonificar, e se porventura há ali realmente espíritos, né, empedernidos do mal, que queiram confusão, né, que queiram realmente o conflito, né, a prece vai servir de o quê? Vai servir, né, de praticamente um banho, né, de água fluidificada neles. Então vão se sentir, né, um campo vibracional que para eles não é favorável. Se sentem incomodados e acabam se afastando. Então daí, né, voltando tudo aquilo que Jesus nos disse, né, a oração, a vigilância, né, dos nossos pensamentos. Né? Não há como dialogar com aquele que está no campo de vibração de pensamentos, principalmente se esse se encontra já, né, embriagado, né, na bebida, né, se já se encontra com o campo mental alterado, não só na bebida, mas pode ser, né, nos narcóticos. Então não existe, não há como ter um diálogo. É a prece realmente e o silêncio.
Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo, né, que fornecemos aos outros. Divaldo até comenta muitas vezes, né, em algumas palestras, né, que dar remédio amargo para os outros beber é fácil, né? Mas quando nós temos que tomar o remédio amargo, né, é muito difícil. Então, um pouco disso aqui que ela fala. Teríamos atendido aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Quando a gente passa muitas vezes, né, o conselho, o encorajamento para os outros é muito fácil, né? Então, muita coisa que nós estamos externando, né, nós temos que refletir, porque aquilo serve, em primeiro ponto, é para nós mesmos. Tudo aquilo que nós às vezes estamos aconselhando, né, um irmão, uma irmã, uma esposa, tome aquilo para você, vivencie aquilo, né, também. Se não antes, mas naquele momento nem que fala, tente vivenciar aquilo. O Gandhi usava sempre, né, desse princípio, né, tudo que ele fosse, né, aconselhar, recomendar, né, para o irmão, ele procurava vivenciar aquilo em plenitude. Porque ele sabia, porque não adianta você dar um conselho daquilo que você não faz. Se você não faz, a sua palavra ela não tem vibração construtora. Então ele vivenciava tudo aquilo, né, com muito respeito, com muita, né, fé, e com muita disciplina. Então quando ele externava aquilo, né, em conselhos, em recomendações, né, aos irmãos, aquilo praticamente se materializava. Porque tinha a força, a palavra dele tinha força porque ele vivenciava exatamente aquilo. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Então acabou entrando dentro da vibração da família. Acabou abandonando, né, a casa espírita, abandonando. Quando a gente fala abandonar a casa espírita, pode muitas vezes estar até frequentando a casa espírita, mas praticamente só como a presença do corpo, não como espírito. Não está vivenciando, né, os aprendizados que ele aure. Chega, muitas vezes está ali de corpo presente, mas a mente está lá fora. Está pensando nos afazeres das tarefas, está pensando muitas vezes no conflito. Não há entrega. Não há entrega de si mesmo para a sua própria renovação, para o seu trabalho. Por mais, o Dr. Halírio, inclusive, ele comenta muito sobre isso. Por mais que você trabalhe, no plano horizontal, que são a ajuda principalmente daqueles que convivem com você, ajudas materiais, pode ser inclusive ajudas morais, dando conselhos e tudo, você está trabalhando com os outros, mas não está trabalhando com você mesmo. Então é necessário que entendamos isso e aprendamos a trabalhar conosco mesmo, para a nossa, né, retificação, a nossa elevação. À medida em que nós crescemos, né, conosco mesmo, com o nosso compromisso, nós, né, teremos condições muito maiores ainda de ajudar o próximo. Ele comenta muito isso, né, ele chama, inclusive ele cita, né, como o crescimento vertical da vida. Você há uma condição muito maior de fazer o crescimento horizontal se você crescer vertical. Você fazendo um crescimento vertical, você tem muito mais, né, condições de amparar aqueles que estão à sua volta. E ainda ela comenta que não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Eu conheço, né, muitos espíritas, né, que ainda estão dentro dessa vibração. Às vezes porque a família não aceita, entra em discussões acaloradas porque aquele outro professa outro credo religioso, e quando ele recebe uma crítica, e começa uma discussão, né, improdutiva, sem nenhum sentido, entrando dentro daquela vibração, achando que a crença dele é superior, é melhor, e começa um debate, né, pueril, sem nenhuma responsabilidade, sem se perceber que está se vinculando e se entregando ao quê? Essas vibrações,
né, dos próprios espíritos das sombras, né? Está funcionando ali como, né? Está ali, ó, os espíritos da sombra manipulando como se fosse ali 2 bonequinhos ali, ó. Então nós precisamos, né, compreender isso e, acima de tudo, né, o respeito, o amor ao próximo. Né? Se nós não queremos que ninguém nos imponha um credo religioso, né, devemos respeitar também o outro, dentro da crença que ele tem, dentro daquilo que ele professa e dentro daquilo que ele acredita. Né? Se nós somos criticados, aí é o momento realmente, né, que nós devemos provar, né, para nós mesmos, né, que nós estamos melhorando. E é o quê? Aí é o silêncio. É o momento do silêncio. Nós sabemos disso, né? Se aquele que quer se degladiar não há uma recíproca do outro lado, ele vai ficar sem graça. Ele vai acabar se calando também. Né? Se no momento, né, em que ele grita, agride, né, não há uma recíproca, ele não vai continuar. Né? Ele vai se sentir, né, praticamente, às vezes até ridicularizado, né, da própria atitude que ele está tomando.